Olá a todos, dando início a mais uma aula nossa. Estamos falando sobre Cristologia, nossa sétima aula, capítulo de número 5, página 55 também, o mediador. No capítulo anterior, ou no vídeo anterior, discutimos o conceito da união hipostática das naturezas de Jesus, a divina e a humana, e a importância dessa doutrina para a nossa compreensão da revelação de Deus em Cristo. Se não houvesse essa possibilidade, Deus jamais se revelaria em Cristo, a união das duas naturezas. E nesse vídeo, ou próximos vídeos, que seja, se não houver tempo só neste, continuaremos este exame da importância da união hipostática, estudando algumas das maneiras em que a humanidade e divindade de Jesus são vitais para a sua obra como mediador entre Deus e a humanidade. Já deixamos claro isto. Se Jesus não se fizesse carne aqui no planeta, o sacrifício não teria aceito. Ele teria que ser tentado, digamos assim, a pecar como ser humano, não pecar como Deus, porque Deus não peca, Deus não mente, Deus não se engana e por aí vai, tá certo? Então, nesse sentido, um mediador, entendamos, é um intermediário, alguém que se posiciona entre duas pessoas ou dois grupos e faz a conexão entre eles. Num tribunal de justiça, o advogado é um mediador entre seu cliente e o juiz. Um embaixador de uma nação estrangeira é um mediador, representando os interesses de seu país perante o governo brasileiro, por exemplo. Nos tempos do Antigo Testamento, os sacerdotes eram mediadores entre Deus e a nação de Israel. Muitos dos rituais e sacrifícios da lei mosaica só poderiam ser executados por sacerdotes, pois só eles tinham a permissão para efetuar estes atos perante Deus, em nome do povo. E quando chamamos Jesus de nosso mediador, estamos afirmando que hoje e para sempre ele desempenha este papel sacerdotal em nosso favor, intercedendo em nossa parte perante o Pai e trazendo a nós a graça e as bênçãos do Pai. Ele é o nosso elo, nossa ponte, nosso representante perante o Pai, assim como é o representante do Pai perante nós. Isso está bem claro. João capítulo 14, do verso 5 até o de número 14. Pensando em sacerdote, Hebreus 7,25, ele vive eternamente para interceder por nós. Ele se assenta, diz a Bíblia, do lado direito da majestade das alturas, nas alturas, e vive eternamente para interceder por nós. João, quando vê Jesus redivivo, ressuscitado, glorificado, que seja, na ilha chamada Patmos, ele vê que Jesus está com cinto de ouro no peito. É o peitoral sacerdotal, é o cinto sacerdotal, apresentando-se ali como um mediador nosso. Então nós temos uma metáfora belíssima no livro dos Salmos, por exemplo, Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. Estão juntos ali até por uma... Vamos colocar dessa forma, me entendo a metáfora que eu vou usar. Estão juntos ali por até uma coincidência profética. Salmo 22, ele morre na cruz. Salmo 23, ele intercede por nós, como nosso pastor que nada nos tem falta. E Salmo 24 é o rei que vai voltar. Então no 22 temos o cajado, temos a cruz. No 23 temos o cajado. E no 24 temos a coroa. No 22 é Jesus morrendo, profeta. É Jesus intercedendo no 23, sacerdote, e Jesus voltando, o rei, no 24. Então Jesus, sim, nosso profeta, nosso sacerdote e nosso rei. Metáfora do Salmo 22, deixando claro isto. E claro, gente, como até o Billy Graham declarava de maneira muito contundente, todos os salmos são messiânicos. E em especial esses três, o 22, o 23 e o 24. Até tipologicamente falando, nós encontramos Jesus tendo essa função de mediador, mediador de uma nova e melhor aliança,
mediador de uma aliança superior, onde a morte não é de um cordeiro animal, mas a morte é do próprio Jesus, sendo exatamente aquilo que João falou nas margens do Rio Jordão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse capítulo, então, página 56, examinaremos duas maneiras em que Cristo é o nosso mediador. Aquele que atravessou o abismo de pecado e morte que se estendia entre nós e Deus e nos reconciliou com Ele. É isso que Jesus fez. Então, ele é o nosso segundo Adão, conforme a Bíblia atesta isso. Segundo Adão, por quê? O primeiro Adão pecou, falhou, fracassou, e por esse primeiro Adão, que estou falando de Adão, aquele do Gênesis, tá? Aquele que foi marido de Eva. Este Adão pecou, este Adão falhou, e este Adão, a Bíblia deixa claro que por um homem, apenas um homem, o pecado entra, o pecado penetra o mundo humano e vocês sabem muito bem o estrago que aconteceu. O segundo Adão, que no caso é uma alusão metafórica a Jesus, ele traz o que? A redenção, a possibilidade de salvação, que por um homem o pecado entra e destrói todos. Por um homem, a graça também entra e reconcilia a todos. Então, para fazer essa mediação do homem, entre aspas aqui, o homem caído, Adão fez isso muito bem. Ele pecou e trouxe, digamos assim, a condição de perdido para toda a humanidade. Jesus fez o contrário, exatamente o contrário. Por isso que na metáfora bíblica, Paulo o chama de segundo Adão, tá certo? Então, uma ideia muito importante para a doutrina cristã da salvação é a doutrina da queda da humanidade. A crença de que pelo pecado dos primeiros seres humanos, todos os seus descendentes foram também condenados a serem pecadores, nascendo com uma natureza corrupta que tende ao mal e à desobediência, exatamente o que é apresentado na figura do primeiro Adão. E Paulo vai usar essa metáfora de primeiro Adão. Tá certo? Aqui na página 37, bem em cima, diz assim: observem, conforme Romanos 5, do 12 ao 15, a importância que Paulo dá à humanidade de Jesus nessa passagem. Se todo o pecado do mundo entrou por meio de um homem, Adão, também seria necessário que um homem, Jesus, quebrasse o poder do pecado e da morte e se fizesse um sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Assim como Adão prejudica a humanidade, Jesus traz alívio, salvação para a humanidade, sendo apresentado como o único caminho que leva até Deus, o próprio Cristo. Então Adão, ele foi o caminho que nos distancia. Jesus é o caminho que nos aproxima. Adão foi o caminho que nos exclui da presença. Jesus é o caminho que nos traz até a presença. Adão é aquele que é o caminho que traz a morte. Jesus é o caminho que traz a vida. Então, sim, Adão, o primeiro, aquele do Éden, que eu já falei para vocês, trouxe malefícios à humanidade. Jesus, o segundo Adão, que nunca pecou, que nunca errou, como homem ele teria que fazer a mesma coisa, só que teria que fazer o caminho contrário, trazer os benefícios para a humanidade. Então essa é a questão do mediador nesse sentido. O ministério mediador de Cristo, página 58. No restante aqui desse capítulo, desse aula, na parte final da aula, veremos algumas das bases bíblicas da crença em Jesus Cristo como único mediador entre Deus e a humanidade. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, do verso 19 ao 22, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, Jesus no caso, habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.
a vós também, que noutro tempo ereis estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua morte, da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Paulo aludindo à pessoa de Jesus. Esta passagem comprime muita riqueza teológica em poucas palavras. O primeiro ponto é que a salvação vem de Deus e é resultado da sua benevolência, não da nossa busca por Deus ou por nosso mérito. O Filho foi enviado pelo Pai ao mundo para salvar pecadores pelo pagamento do castigo acarretado por nossos pecados. Sem a obra de Jesus na cruz, não haveria reconciliação com Deus. Então ele é um justo, fiel e eficaz mediador entre Deus e os homens. Outra passagem também em João capítulo 15, o Evangelho, do verso 12 até o 15, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamará de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu acho extraordinário essa colocação que o próprio Cristo faz da sua postura de mediação, e quando ele traz essa mediação e nós entendemos essa mediação, ele muda a gente de um certo status, de um certo patamar. Até então eram servos, mas por causa da mediação se tornou uma amizade divina. A mediação, ela nos traz tão próximos dele que podemos nos considerar amigos de Deus. Eu acho extraordinário isso. Página 60, finalizando aqui com a questão para reflexão, e depois vocês analisem também a primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 5 até o 9, que fala também dessa mediação de Cristo. Por que a questão para reflexão? Por que é necessário resgatar o verdadeiro sentido do sacerdócio de Cristo nos dias atuais? Por que é necessário? Por que temos que ter essa postura apologética, melhor dizendo, nessa questão? Porque estão se apresentando muitas formas de serem salvos. Boas obras, né? Esse ou aquele mediador. Você só se aproxima agora se você estiver nesta ou naquela igreja. Está tudo errado, gente. O único caminho para Deus é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Unidade de número 2, iniciando página 61, Cristologia Bíblica. Os livros da Bíblia são consistentes em sua apresentação de Jesus como Messias prometido, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade, mas ainda possuem nuances particulares em seu retrato dele. Os autores da Bíblia escreveram em períodos diferentes para públicos diferentes em gêneros literários diferentes e visando objetivos diferentes, e seus relatos da vida, obra e importância de Jesus, consequentemente, ele possui sutis diferenças, por mais que os livros são livros messiânicos, são literatura bíblica messiânica da cristologia, mas tem várias nuances diferentes. Os evangelhos é uma prova disso, tá certo? Nós vamos ver isso logo em seguida. Capítulo 1, página 63, a ideia do Messias no Antigo Testamento. Pode parecer estranho dedicar um capítulo ao Antigo Testamento num manual de cristologia, porque Jesus, evidentemente, como Cristo, ele não aparecia no Antigo Testamento. Havia a expectativa, havia a esperança messiânica, e toda essa esperança messiânica, ela cumpriu-se, ela encapsulou-se, ela cristalizou-se na pessoa de Jesus, já nas páginas do Novo Testamento. Então,
É estranho falar do Antigo Testamento tendo a perspectiva de Cristo, mas Cristo sim estava contido em tipos, em simbologias, em metáforas, em teofanias, evidentemente nas páginas do Antigo Testamento.